Olá pessoal, comentar esse livro aqui, Michel Foucault, Microfísica do Poder, publicado aí pela editora Grau. Aqui na editora Grau, ele tem uma introdução do Roberto Machado. Então o que eu vou falar aqui é o que está na introdução. Então não é meio que uma síntese do que vem pela frente no livro, né? Então ele vai destacar alguns pontos principais aí do que o Foucault vai explicar no livro, tá? Então aqui na página 10, né, ele fala assim: é essa análise do porquê dos saberes que Foucault pretende explicar sua existência e suas transformações, situando-a como peça das relações de poder ou incluindo-a em um dispositivo político, que em sua terminologia nietzschiana, Foucault chamará de genealogia. Parece-me, em suma, que a mutação assinalada nos livros Vigiar e Punir, de 1975, e A Vontade de Saber, de 1976, primeiro volume da História da Sexualidade, foi a introdução nas análises históricas da questão do poder como instrumento de análise capaz de explicar a produção dos saberes. Tá? Depois aqui na página 11. Uma coisa não se pode negar às análises genealógicas do poder. Elas produziram um importante deslocamento com relação à ciência política, que limita o estado fundamental de sua investigação sobre o poder. Estudando a formação histórica das sociedades capitalistas, através de pesquisas precisas e minuciosas sobre o nascimento da instituição carcerária e a constituição do dispositivo de sexualidade, Foucault, a partir de uma evidência fornecida pelo próprio material de pesquisa, viu delinear-se claramente uma não sinonímia entre Estado e poder. Então, não necessariamente Estado e poder se resume a essa ligação entre os dois. Tá? Descoberta que de modo algum é inteiramente nova ou inusitada. Quando revemos suas pesquisas anteriores sobre essa perspectiva, não será indiscutível que aquilo que poderíamos chamar de condições de possibilidade política de saberes específicos, como a medicina ou a psiquiatria, podem ser encontradas não por uma relação direta com o Estado, considerado como um aparelho central e exclusivo de poder, mas por uma articulação com poderes locais específicos, circunscritos a uma pequena área de ação que Foucault analisava em termos de instituição. Então, aqui, eu não posso resumir tudo a uma questão da relação com o Estado centralizado. Ele não está negando o papel desse Estado, mas ele está dizendo o seguinte: ó, existe uma outra elemento que é importante na constituição desses saberes, que é essa rede difusa de poder que está espraiada por toda a sociedade. O que aparece como evidente é a existência de formas de exercício do poder diferentes do Estado, a ele articuladas de maneiras variadas e que são indispensáveis, inclusive, à sua sustentação e atuação eficaz. O importante é que as análises indicaram claramente que os poderes periféricos e moleculares não foram confiscados e absorvidos pelo aparelho de Estado. Então, esses micropoderes, eles não foram confiscados e absorvidos pelo Estado, estão fora do Estado. Tá? Eles não são necessariamente criados pelo Estado, nem se nasceram fora dele. Foram inevitavelmente reduzidos a uma forma ou manifestação do aparelho central. Os poderes se exercem em níveis variados, em pontos diferentes da rede social. E nesse complexo, os micropoderes existem integrados ou não ao Estado, distinção que não parece até então ter sido muito relevante e decidida para suas análises. Até então. Então, a melhor forma de a gente ver isso é a internet, cara. A internet é um poder difuso, não necessariamente está ligado ao Estado, tá? E é isso que ele está falando aqui. Não tem um centro, tem vários pontos. É verdade que em livros como Vigiar e Punir e Vontade de Saber, como também em entrevistas, artigos ou cursos desse período, não refletiram explicitamente sobre o Estado e seus aparelhos, como fizeram com relação à questão dos saberes mais diretamente ligados aos objetos de suas pesquisas. Não se tratava, porém, de minimizar o papel do Estado nas relações de poder existentes em determinada sociedade.
O que se pretendia era insurgir contra a ideia de que o Estado seria o órgão central e único de poder, ou de que a inegável rede de poderes das sociedades modernas seria uma extensão dos efeitos do Estado, um simples prolongamento ou uma simples difusão de seu modo de ação, o que seria destruir a especificidade dos poderes que a análise pretendia focalizar. Sempre que esses pontos, pensa novamente na internet, que é mais fácil de entender, na internet, esses pontos podem ser a origem de novas verdades, entendeu? Não necessariamente é uma verdade que parte do Estado e se difunde ali por essa rede. Esses pontos da rede, eles têm certa autonomia para produzir verdades. O Estado não é o ponto de partida necessário, o foco absoluto que estaria na origem de todo tipo de poder social e do qual também se deveria partir para explicar a constituição dos saberes nas sociedades capitalistas. Isso não significava, em contrapartida, querer situar o poder em outro lugar que não o Estado, como sugere a palavra periferia, que na verdade é pulverizado. Não tem um lugar específico. Não estou tirando de um lugar botando em outro. O interessante da análise é justamente que os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da estrutura social. Eles funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras. Daí a importante e polêmica ideia de que o poder não é algo que se detém como uma coisa, como uma propriedade que se possui ou não. Não existe de um lado os que têm o poder e do outro os que se encontram alijados do poder. Rigorosamente falando, o poder não existe. Existem sim práticas ou relações de poder, o que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona, e que funciona como maquinaria, como uma máquina social, que não está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social. Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação. É esse caráter relacional do poder que implica que as próprias lutas contra o seu exercício não possam ser feitas de fora, de outro lugar, do exterior, pois nada está isento de poder. Qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede do poder. Teia que se alastra por toda a sociedade, que ninguém pode escapar. Ele está sempre presente e se exerce como uma multiplicidade de relações de força. Como onde há poder, há resistência, não existe propriamente o lugar da resistência, mas pontos móveis e transitórios que também distribuem por toda a estrutura social. Foucault rejeita, portanto, uma concepção de poder inspirada pelo modelo econômico, o marxismo. Então, chamar o Foucault de marxista é porque tu não entendeu nada de Foucault. Porque ele está fazendo uma crítica e está indo direto no ponto fundamental do marxismo. Está fazendo uma crítica direta. O que as suas análises querem mostrar é que a dominação capitalista não conseguiria se manter se fosse exclusivamente baseada na repressão. Né? Essa questão do lado... poder não é somente repressão. Sabemos que não existe em Foucault uma pesquisa específica sobre a ação do Estado nas sociedades modernas, mas o que a consideração dos micropoderes mostra, em todo caso, é que o aspecto negativo do poder, sua força destrutiva, não é tudo, e talvez não seja o mais fundamental, ou que ao menos é preciso refletir sobre o lado positivo do poder, isto é, o produtivo, vamos chamar assim, né? Transformador. É preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos negativos. Ele exclui, ele reprime, ele recalca, ele censura, ele abstrai, ele mascara, ele esconde. De fato, o poder produz. Ele produz real. Ele produz domínios de objetos e rituais de verdade. O poder possui uma eficácia produtiva, uma riqueza estratégica, uma positividade.
Foi esse tipo específico de poder que Foucault chamou de disciplinar, esse espraiado na rede, né? E é importante notar que ela nem é um aparelho, nem uma instituição, na medida em que funciona como uma rede que as atravessa sem limitar as suas fronteiras. Mas a diferença não é apenas extensão, mas de natureza. Ela é uma técnica, um dispositivo, um mecanismo, um instrumento de poder. São métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade e utilidade. Então, o objetivo desses micropoderes aí é adestrar o indivíduo para ele atender aos objetivos da sociedade aí. É um diagrama de um poder que não atua do exterior, mas trabalha o corpo dos homens, manipula seus elementos, produz seu comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e à manutenção da sociedade industrial capitalista. Ligada à explosão demográfica do século XVIII e ao crescimento do aparelho da produção, a dominação política do corpo que ela realiza responde à necessidade de sua utilização racional intensa máxima em termos econômicos. Mas, por outro lado, e isso é um aspecto bastante importante da análise, o corpo só se torna força de trabalho quando trabalhado pelo sistema político de dominação, característico do poder disciplinar. Situemos, então, as suas características básicas desse sistema de vigilância, né? Em primeiro lugar, a disciplina é um tipo de organização do espaço. É uma técnica de distribuição dos indivíduos através da inserção dos corpos em um espaço individualizado, classificatório e combinatório. Ele isola um espaço fechado, esquadrinhado e hierarquizado, capaz de desempenhar funções diferentes segundo o objetivo específico que dele se exige. Então, assim, a organização espacial de uma penitenciária, ela se assemelha muito à organização de uma fábrica, de uma escola, de uma clínica, de um hospital. Mas como as relações de poder disciplinar não necessitam necessariamente do espaço fechado para se realizar, é essa sua característica menos importante. Em segundo lugar, e mais fundamentalmente, a disciplina é um controle de tempo. É ela que estabelece uma sujeição do corpo ao tempo, com o objetivo de produzir o máximo de rapidez e o máximo de eficiência. Nesse sentido, não é basicamente o resultado de uma ação que lhe interessa, mas seu desenvolvimento. É o controle minucioso das operações do corpo. E esse controle minucioso das operações do corpo, ela o realiza através da elaboração temporal do ato, da correlação de um gesto específico com o corpo que o produz, e, finalmente, através de uma articulação do corpo com o objeto a ser manipulado. Então, hora de chegada, hora de saída, etc. Em terceiro lugar, a vigilância é um de seus principais instrumentos de controle. Não uma vigilância que reconhecidamente se exerce de modo fragmentário e descontínuo, mas a que é ou precisa ser vista pelos indivíduos que a ela estão expostos como contínua, perpétua, permanente, que não tenha limites, penetre nos lugares mais recônditos, esteja presente em toda a extensão do espaço. Então, essa vigilância é implacável, né? A grande importância estratégica que as relações de poder disciplinares desempenham nas sociedades modernas depois do século XIX vem justamente do fato que elas não serem negativas, mas positivas. Quando tiramos esses termos, qualquer juízo de valor moral ou político, e pensarmos unicamente na tecnologia empregada. O indivíduo é uma produção do poder e do saber. O que significa essa tese à primeira vista absurda, que o indivíduo é um efeito do poder? Compreendê-la é penetrar o âmago da questão da disciplina. É que as análises genealógicas não discerniram o indivíduo como um elemento existindo em continuidade nos vários períodos históricos. Ele não pode ser considerado uma espécie de matéria inerte, anterior e exterior às relações de poder, que seria por elas atingido, submetido e finalmente destruído. Então, esse sistema de vigilância, ele não destrói o indivíduo, tá?
Tornou-se um hábito explicar o poder capitalista como algo que descaracteriza, massifica, o que implica a existência anterior de algo como uma individualidade com características, desejos, comportamentos, hábitos, necessidades que seria investido pelo poder e sufocada. Mas não foi isso que aconteceu. Atuando sobre uma massa confusa, desordenada e desordeira, o esquadrinhamento disciplinar faz nascer uma multiplicidade ordenada no seio do qual o indivíduo emerge como alvo do poder. Então, o indivíduo ele não some, ele continua existindo, né? E tendo um papel fundamental que antes ele não tinha. Novamente, a questão da... Ele não fala isso aqui da questão da internet, mas a questão da internet é... O indivíduo ele é capaz de criar uma fake news, entende? Ele é capaz de gerar uma verdade. O indivíduo isolado, aquele cara que está na rede, que ele é um nozinho da rede, ele pode fazer um vídeo e viralizar. Entende? Em suma, o poder disciplinar não destrói o indivíduo. Ao contrário, ele o fabrica. O indivíduo não é o outro do poder, realidade exterior, que é por ele anulado. Ele é um dos seus mais importantes efeitos. Não há saber neutro, todo saber é político. E aí isso não porque cai nas malhas do Estado, é apropriado por ele, que dele se serve como instrumento de dominação, mas porque todo saber tem sua gênese em relações de poder. Ou seja, esse saber pode começar de um nozinho, não necessariamente começa do Estado. O fundamental da análise é que saber e poder se implicam mutuamente. Não há relação de poder sem constituição de um campo de saber, como também, reciprocamente, todo saber constitui novas relações de poder. Todo ponto de exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação do saber. É isso, então. Muito obrigado, então.